Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Farias, de volta para a gente dar início aí numa jornada para gabaritar a banca FGV em raciocínio lógico matemático. Esse vídeo aqui ele tem três praticamente aí pontos centrais, né? A gente está dando início hoje, então, é um curso de resolução de questões, são 100 questões da Fundação Getúlio Vargas. Para raciocínio lógico matemático, a gente vai pegar como base o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, mas assim, se você vai fazer concurso para outro certame, até coloca um comentário aqui embaixo, tá? Dizendo para, mesmo se for do DPE, para qual concurso você vai estar se preparando. E se não for do FGV, deixa aqui também, que isso vai ser interessante para a gente conseguir nortear e ser assertivo, tá? Naquilo que a gente vai estar propondo e passando aqui para você. Te inscreve no canal que não inscreveu ainda, dá um like. Isso é muito importante, diz o que você está achando, isso é muito importante aí para que a gente consiga ser assertivo e entregue algo de qualidade para você, tá? Também, a gente está complementando o último vídeo que eu fiz e teve alguns cortezinhos ali, tá? Então, a gente está corrigindo ele. E assim, pessoal, além do material que a gente está colocando, o terceiro ponto, né? Que a gente está colocando aqui no YouTube. Cara, se tu olhar os comentários dos meus vídeos aqui, você vai ver que muitas pessoas que odiavam, são normais por odiar matemática, raciocínio lógico, não fossem mais normais e passassem a gostar. Gabaritassem matemática, gabaritassem raciocínio lógico, diversas pessoas aí aprovadas também. Então, a gente vai ter um conteúdo entregue aqui no YouTube. Outro conteúdo, logicamente mais extenso, mais completo, para assinantes, tá? Professor, qual que é o preço desse para assinante? Esse para assinante é um curso que normalmente eu comecei estudando aí sem ter condições financeiras também. Então, eu estudava só na folha de papel impressa, era horrível. Então eu sei como é a dificuldade. Então eu não digo o preço agora aqui, porque hoje eu estou gravando dia 22 de março, vai que dia 22 de abril alguém olha, vai pegar o preço antigo, então muda, tá? Hoje a gente está com o preço mais baixo possível, tá? É um preço inclusive mais barato do que os últimos aí que eu costumava lançar, e é bem bacana, tá? Você vai aí vai para a prova aí com a firmeza aí de conseguir fazer as 10, 12, 20 questões de raciocínio lógico, que é o que tem caído nas provas, tá? Galera, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês, como é que a gente vai abordar isso. Inclusive aqui no YouTube, tá? Eu tô me restringindo às aulas para assinantes, mas eu tô preparando o material, ele tá em fase de preparação, tá? Onde aqui à direita nós temos todos os itens do edital, e aí separado pela quantidade de questões por itens, tá? Isso vai dar uma ideia muito bacana para que você entenda, por exemplo, que unidades de medida, massa e tempo é um conteúdo que praticamente não cai. Então, entra na questão de estratégia, tá? De a gente entender que alguns assuntos a gente não precisa colocar tanta atenção. O que eu costumo dizer assim, ó, a gente vai ter algumas questões que, embora caia uma só, são questões que a gente tem praticamente certeza que caem e são de uma importância muito grande. Professor, mas as questões não valem todas o mesmo ponto? Olha, se fosse para estudar entre esse conteúdo de raciocínio lógico, tá? De unidades eu coordeno diversos cursos também, então a gente tem há anos, então a gente tem alguma visão de outras disciplinas. Língua portuguesa, que para FGV é muito peculiar, tá? E tem uma forma de cobrança muito própria dela. Eu não deixaria de estudar, por exemplo, vozes verbais, não deixaria de estudar aí voz passiva, voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. Então, não deixaria de estudar isso aí, porque é uma questão que normalmente cai e muita gente erra, né? Então, eu acredito aí que seria uma questão mais certa de você estudar do que algumas questões que têm uma tendência muito muito mínima a cair de raciocínio lógico-matemático, tá? Bom, pessoal, então assim, estratégia para mim é 50% da tua aprovação. A gente vai se basear muito em cima disso aí.
O psicológico conta muito, o cara não fica contando para a mulher da esquina que é parente da Odete, que teve o primo dela que passou estudando 1 hora por mês. Durante 1 hora pode até ser 1 hora por semana durante um mês. Acontece muito isso aí, tá? Cuidado com o relacionamento que você tem. Às vezes a pessoa que você tá não tá te dando o suporte ou vai exigir algo de você que vai te podar a questão da sua preparação. Então é uma escolha que às vezes você não tô dizendo que você tem que separar, cara. Mas é bom dar uma cuidada nisso aí, tá? Porque até a questão financeira daqui a pouco vai refletir nesse teu relacionamento. Então, se você tá melhor estruturado, você consegue estruturar melhor, inclusive, o teu relacionamento, tá? Então, tem diversas questões que a gente vai abordando aí, virei coach agora de relacionamento, e que a gente vai abordando aí durante o nosso curso, e a gente vai passando para você. Garanto para você, você pode escrever isso aí, tá? Quem me acompanhar aqui vai bem preparado. Isso aí é certo. Se você for acompanhando e fizer dentro do roteiro que a gente está passando, não tem erro, tá? Para a galera que for assinante vai ter um contato direto comigo também. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo na descrição para caso você queira, você tenha interesse, ou se não, você vai acompanhando aqui pelo YouTube também, que a gente vai dando dicas, vai colocando algumas coisas aí que também vão ser muito interessantes aí para tua prova. Vamos lá, já falei demais, né? E eu gosto de ser objetivo. A gente vai começar colocando uma questão que está, inclusive, nesse material de questões, mas antes eu preciso te dar uma... Gente, o que eu vou passar aqui hoje é uma ideia... É uma ideia objetiva, tá? De como que a gente vai trabalhar, certo? Não vou fazer muito rodeio aqui, não. Então, é mais para você ver como que é fácil você conseguir se adaptar aí ao método, tá? Vamos lá. Tem algo que sempre cai, que é a chamada negação, tá? Então, eu já vou explicar para você aqui assim, ó, que, por exemplo, se eu tenho essa frase aqui, ó, Pedro vou colocar uma... Pode ser Pedro é alto e Maria é rosa. Isso não tem nada a ver. Já viu alguém rosa? Gente, a gente já tem que começar a entender que essas frases a gente não precisa ir para o que ela... tentar entender ela, tá? A gente vai ver algumas frases nada a ver. E quando a gente faz a negação disso aí, a gente vai perceber que a negação do e é sempre ou, tá? Então a gente coloca um ou e a gente nega as duas anteriores. Como é que a gente diz que Pedro é alto? E já se liga nisso, tá? Eu posso dizer que a negação de Pedro é alto é eu falar Pedro é baixo. A negação de Pedro é alto, eu posso dizer que Pedro é baixo? Eu não posso. Sabe por quê? Porque quem for alto, se não for alto, se a pessoa não for alta, ela só pode ser baixa ou ela pode ser mediana? Gente, se eu falar que a negação de Pedro é alto Pedro é baixo, eu estou sendo muito limitado, tá? Então tem um leque muito grande de opções aí para eu restringir, a dizer que a negação de Pedro é alto só pode ser Pedro é baixo. O que é negação? Negação é tudo aquilo que fuja da ideia central. Então, Pedro é alto. Pode ser Pedro é quase alto. Já é algo que contradiz a de cima. Pedro é médio, Pedro é baixo, Pedro é baixíssimo. Tudo isso entra numa escala que eu posso falar de negação. Então eu não posso dizer que a negação de Pedro é alto e Pedro é baixo. A negação sempre vai ser... Sempre não, tá? Eu vou mostrar para você. A gente vai ver isso aí hoje ainda. Que eu posso trabalhar com Pedro... Não, eu boto um não, tá? Botou um acentinho aqui.
não é alto. Então, a negação, eu coloco um não. Mesma coisa aqui, ó. Maria, a negação de Maria Rosa é Maria não é Rosa. E eu já posso entender, isso aqui é interessante a gente já criar um link, que a negação de uma proposição composta como essa, porque aqui eu tenho duas proposições, tá? Eu tenho uma, que é Pedro é alto, e eu tenho a segunda, que é Maria Rosa. São duas proposições. E aqui eu tenho o que a gente chama, e vai ver muito isso aqui, um conectivo. A negação do conectivo e é ou. E quando eu tenho o e eu peço a negação, a forma correta de eu negar isso é negar a primeira proposição, mudar o conectivo aqui para ou e negar a segunda proposição também, tá? Aí eu tenho a negação. Isso funciona vice-versa, tá? Se eu tivesse a frase base, Pedro não é alto ou Maria não é rosa, e quisesse a negação disso, bastaria eu escrever Pedro é alto e Maria é rosa. Ou seja, negando a primeira, tá? Eu nego a primeira e nego a segunda. Beleza? Então, assim que a gente vai fazer. O que interessa no primeiro momento agora é que você saiba quanto a essa questão aqui da negação do Pedro é alto, que a negação é Pedro não é alto. Tá? Isso é muito importante eu saber nesse primeiro momento. Só que a gente tem que ter uma outra ideia. Você viu aqui que eu não posso falar que Pedro é alto, a negação dele sendo Pedro não é alto, porque eu tenho outras situações que podem entrar aqui nessa negação, né? Como a gente viu ali, ó, Pedro é alto. Se eu falar que Pedro é baixo, eu estou sendo muito restrito, não é somente Pedro é baixo, pode ser Pedro é mediano, estatura mediana, tá? Então eu vou colocar Pedro não é alto. Agora, vamos dar uma olhadinha numa outra forma de negação, que é a questão do todo. Eu gosto de trabalhar com frases verdadeiras, né? Todo homem é fiel. Vamos lá. Sei que vai dar divergência aí. Mas, enfim. Eu tenho que defender a classe, né? Olha só. A negação do todo nunca é nenhum. Eu nunca vou poder escrever assim, ó. Errei a cor aqui. Eu nunca vou poder escrever que a negação do todo homem é fiel é nenhum homem é fiel. Isso está totalmente errado, tá? A negação do todo nunca vai ser nenhum. Do todo, toda, que eu coloquei um toda, né? É todo. Todo. Então, assim, ó, como que vai ser a negação do todo, da palavra todo? O todo, gente. A negação, e até eu vou colocar já o símbolo da negação aqui, ó. A negação do todo vai ser isso aqui, ó. Negação, a gente coloca como um tio. A negação do todo, ela é tudo aquilo, qualquer situação que eu possa dizer existe um, algum, pelo menos um, qualquer ideia que me dê essa indicação de que tem alguém que, algum, pelo menos um, eu vou estar tratando aqui como a negação do todo. Ok? Então, a negação do todo é qualquer termo
que dê a ideia de existe um, algum, pelo menos um. Como assim? Pensa comigo. Eu gosto de usar essa frase porque ela é didática para a gente entender, né? Todo homem é fiel. Se eu falar, tu tá vendo que se eu falar assim, nenhum homem é fiel, eu tô indo muito além do que eu possa furar essa ideia. Como por exemplo assim, ó, todo homem é fiel. Se eu falar existe um homem que não é fiel. Olha a frase base, todo homem é fiel. Eu preciso achar uma frase, uma ideia que derrube, que faça com que essa ideia faça com que a primeira seja uma mentira. Todo homem é fiel. Se eu falar, não, existe um homem que não é fiel. A hora que eu tiver assim, ó, existe um homem que não é fiel, eu já faço com que a minha primeira frase seja mentira. Então, qualquer ideia que faça com que a frase base seja mentira, eu posso tratar como negação. E a hora que eu coloco nenhum homem é fiel, eu estou sendo muito restrito. Não é somente nenhum homem é fiel, ou seja, a generalidade nenhum, que vai quebrar a ideia da primeira frase. Se eu tiver somente existe um homem que não é fiel, ou pelo menos um homem que não é fiel, eu já quebro essa ideia, tá? Então, por isso que a gente diz que para eu ter a negação do todo, eu vou usar existe um, algum, pelo menos um. Normalmente é isso que cai. E aí o que a gente faz? A gente utiliza o existe um, vou trocar a cor aqui. A gente coloca um existe um, ou poderia ser algum, né? Ou pelo menos um. Eu vou trabalhar com existe um, e aí o restante da minha frase eu vou negar, tá? Existe um homem. O restante da minha frase, que seria é fiel, eu vou colocar aqui, ó, não é fiel. E aí eu tenho a negação de todo homem é fiel, como existe um homem que não é fiel. Ah, faltou um quê aqui? Beleza? Vou colocar um outro exemplo aqui para você. Para a gente matar essa ideia. Ali. E olha só, vamos colocar uma frase aqui, um pouquinho agora nível FGV, tá? Pedro tem mais de 2 metros, tá? 2 metros de altura. Como é que eu poderia negar essa frase? Eu poderia aqui colocar... olha só, eu poderia aqui colocar Pedro não tem mais de 2 metros de altura. Isso é uma negação, ok? Então, essa frase aqui de baixo é uma negação, beleza? Tira o sinal de negação. Mas eu também posso entender o seguinte, ó. Se eu falar que ele não tem mais de 2 metros, eu também posso entender a mesma coisa. Se ele não tem mais de 2 metros, eu posso dizer que ele tem o quê? Pedro tem 2 metros ou menos.
Você consegue entender que essa frase... Você consegue entender que essa frase... Nossa Senhora! Deixa eu só pegar o marca-texto aqui. Você consegue entender que essa frase aqui, ó, que é a negação da de cima, é a mesma coisa dessa? Então, aqui eu tenho uma outra forma de negação. Tá? Certo? Então, é bom a gente entender essa ideia. Lógico, né? Isso a gente vai acabar aprofundando, a gente vai dando uma olhada aí com calma, mas é algo que eu tenho certeza que você já começa a entender um pouquinho disso aqui, tá? E a gente vai agora para uma questão, e olha só, 3 candidatos, olha que legal isso aqui, como vai ficar claro para ti, e acontece muito de a gente estar estudando e a gente ir para a questão e a questão ser mais tranquila do que a gente imaginaria, a gente sempre espera o pior. 3 candidatos candidataram-se para o preenchimento de uma vaga em certo cargo de uma empresa. No processo de seleção, um afirmou, olha todos aqui, ó, todos os candidatos têm mais de 25 anos. E aqui já entra uma ideia muito interessante. Ah, professor, eu já estudei raciocínio lógico para outra banca, para outra prova, então eu sei tudo. Não. Porque cada banca tem sua forma de cobrança. E olha só. E aqui tá, ele coloca que essa afirmação ela é falsa. Se essa afirmação, todos os candidatos têm mais de 25 anos, é falsa, e ele quer saber o que é correto, tá? Se isso aqui, ó, se isso aqui é falso, e ele quer saber a verdadeira, eu vou ter que saber, então, a negação dessa frase aqui. Afinal, se ela é falsa e ele quer saber o que é correto, a gente vai ter que saber a negação dela. Eu vou escrever aqui, ó. Todos os candidatos têm mais de 25 anos. Qual que é a negação do todo, todas? Todo, todas. Qual que é a negação disso, tá? A negação é qualquer coisa que o diga pelo menos um ou algum. Então vamos lá. Eu já sei que aqui eu vou ter que começar com algum, pelo menos um, existe, como é que ficaria aqui? Existe candidato que... Eu vou complementar a parte de cima aqui, tá? Pelo menos um candidato, algum candidato. Eu vou precisar de algo que dê essa ideia. Um dos candidatos, gente, assim, ó, isso aqui vai muito da particularidade da banca, mas eu vou entender como se desse essa ideia, tá? Um dos candidatos. Depois já vou explicar um detalhe dessa primeira parte aqui, tá? Mas eu vou colocar ela como válida. Todos os candidatos, eu nunca posso colocar a negação de todos como todos, tá? Então, a A está errada, a B está errada. Exatamente um também está errado, porque assim, ó, se a negação de todos não pode ser nenhum, porque avança demais, exatamente um também não pode, tá? Porque aí eu tenho uma restrição muito grande, ok? Certo?
E essa aqui deu pano para manga, mas é já interessante a gente saber como que a FGV trabalha. Não é aceitado exatamente um, tá? Para negação aqui de todos. E eu tenho aqui pelo menos um, ok. Só que eu sei também que além do pelo menos um, que a gente vai entrar nessa situação aqui, ó, mas se fosse algumas outras das que a gente escreveu que também daria, e vou negar a segunda parte. Pelo menos um candidato não tem mais de 25 anos. Então, essa segunda parte é a minha negação. Essa segunda parte é a minha negação. Deixa eu achar minha cor aqui só para... Bom, vai de amarelo mesmo. Não estou conseguindo trocar. Não tem mais 25. Essa segunda parte aqui, galera, é a negação da proposição, do restante da proposição. Se eu estou colocando que não tem mais 25, pelo menos um candidato não tem mais de 25, eu vou procurar essa possibilidade. Pelo menos um candidato, eu não encontro exatamente isso. Só que eu falar que não tem mais de 25, eu posso reescrever isso, né? Se eu falar não tem mais de 25, eu posso escrever que quem não tem mais de 25 tem 25 ou menos. Então, eu posso usar pelo menos um candidato tem 25 anos ou menos. Aí eu entro exatamente na letra E, tá? E aí a gente acha a nossa resposta correta, tá? A letra A, ela poderia ter aqui uma ideia de errada, se a gente analisasse a primeira etapa, por causa que ele fala um dos candidatos. E um dos candidatos é igual exatamente um candidato, se a gente for analisar, certo? Então, aqui também tem uma questão de ela restringir demais, tá? Então, aqui ela vai acabar restringindo demais também. E além do que, a segunda parte não está negada, tá? Então, a gente tem aqui, com certeza, a nossa letra E, tá bom? Bom, pessoal, seria isso, então. Então, essa é uma forma que a gente aborda, tá? A gente já viu, sem querer aqui, conteúdo de negação de E, do ou e do todo. Cara, é muita coisa. Eu fiz um curso de raciocínio lógico para SUSEP, e se eu não me engano, ele deu 8 ou 9 horas de aula. Nossa, professor, mas é só isso? Gente, eu sei como é que o cursinho trabalha, tem muitos cursinhos bons aí, muitos mesmo. Mas o cursinho, às vezes, ele quer entregar bastante conteúdo para passar uma ideia de que é muito amplo, de que aborda tudo. Só que eu sei que o teu tempo ele é corrido e você tem muita coisa para estudar. Eu não vendo horas, eu vendo a objetividade e a preparação para que você chegue na prova e esteja bem. Quando eu falo eu vendo, não estou falando questão financeira, estou falando em questão eu ofereço, né? Então, assim, o curso, ele tem aí, eu acredito que para a FGV vai bater não mais aí que 10 horas, tá? Então, a gente trabalha de forma muito objetiva. É lógico, esse conteúdo a gente revisita ele passo a passo. Acredito aí que em meia hora a gente vê a parte de negação do E, do ou, e mais meia hora a gente vê a negação do todo, equivalência do E e do ou, tá bom? Então a gente acaba vendo tudo isso aí, a gente acaba vendo centão, também que é outro conectivo também que é bastante usado. Isso em pouco tempo e logo a gente já vai avançando, vai fazendo questões, vai entendendo como que a FGV trabalha. Tá, galera? Para o vídeo não estender muito, volto a dizer, te inscreve,
Dá um like aí se gostou. Tô deixando meu número embaixo aí. Quem quiser tirar dúvida, trocar uma ideia, a gente está à disposição. Um abraço, fiquem com Deus.